A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. É uma honra estar aqui com os irmãos, né, falando mais uma vez a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre as sete taças. Eu vou dar aqui um panorama geral, igual eu fiz com os selos e com as trombetas, e aí nós vamos poder aí entender aí o contexto geral do que vai acontecer assim na grande tribulação, bem contexto geral. Não entramos nos pormenores, que são muitos por sinal, mas pelo menos um contexto geral nós vamos conseguir ter. Tá bom? Gostaria de aproveitar, pedir para você se inscrever aí no canal, tá bom? Ajude a esse canal a crescer, compartilhando os vídeos, dá o seu joinha aí, que o YouTube gosta disso. Pode ser joinha ou não, você fica à vontade, mas clique aí, comente, tá bom? Distribui aí, compartilhe o link com as suas redes sociais, com em grupos de estudos que você tem, em grupos de família, para que a palavra do Senhor chegue até os confins da terra. Tá bom, meus irmãos? Vamos então falar um pouquinho. As sete taças da ira de Deus, elas estão em Apocalipse 16. Tá bom? Aí vocês vão ler o capítulo todo aí em casa, aqui eu vou só comentar sobre ele, né, ponto a ponto, taça por taça. Vocês leem o capítulo todo em casa, tá bom? Você tem que entender que tanto os selos quanto as trombetas e as taças, eles estão mais ou menos alinhados, sabe? E aí você precisa ter esse contexto na cabeça. Quando você é, ler sobre as trombetas, você tem que estar com o contexto dos selos, que aquilo vai estar acontecendo mais ou menos no mesmo tempo. E agora também com as taças da mesma forma. Vai estar acontecendo próximo ali, praticamente ao mesmo tempo, um tempo similar. E você vai ver, inclusive, que o que Deus ataca, o que Deus vai estar derramando ali, né, as iras, a ira e também as taças com os flagelos, tudo isso, está mais ou menos alinhado. Você vai entender isso aqui conforme a gente for lendo. Então, ou seja, no contexto geral da grande tribulação, a coisa vai ser feia, porque vai estar tudo sendo derramado ao mesmo tempo, e aí Deus vai estar livrando o seu povo, levando para o deserto. Uma parte dele, é claro, outra parte vai estar avivado, literalmente, defendendo o nome de Cristo, né, em Jerusalém, em outras partes do mundo, entregando a vida, sendo mártir pelo Senhor Jesus, tendo a honra de morrer assim, como diz o apóstolo Paulo, né, que é uma honra morrer dessa forma. Deus dá essa graça, né, porque não é para qualquer um. Então você tem todos esses contextos dentro da grande tribulação. Vamos então falar apenas agora das sete taças. Tá bom? Então está em Apocalipse 16, no versículo 2 já fala da primeira taça. Tá bom? São sete anjos, que também está ligado com a menorá, da mesma forma que a trombeta, são as testemunhas do Senhor que vão tocar essas trombetas. Então você vê que enquanto testemunhos estivermos profetizando, falando, vai sendo derramadas as trombetas, as taças, e Deus vai estar castigando a terra, o povo que vai estar aqui por causa do pecado, né, e da ira dele que Deus está contra a nação, contra a grande Babilônia. Correto? Então, a primeira taça, olha só, está tudo anotadinho aqui. Vai vir chagas malignas sobre os seguidores do anticristo. Então, vai vir úlceras, vai cair sobre eles, eles vão ser atacados, vai abrir ferimento na pele deles, que eles vão blasfemar do Senhor, que vão ser úlceras grandes, vão ser úlceras que vão causar grande dor para eles. Então, essa primeira taça já vem atacando diretamente a carne desses homens que são marcados pela besta. Então, você já vê esse sofrimento grande, porque você imagina, é como se você estivesse apodrecendo vivo, né? Surgindo tumores em você, e você sentindo aquela dor. Imagina o cheiro, o mau cheiro que deve ficar na pele, e aquela dor insuportável. Então, é um castigo muito pesado que vai ser derramado, logo na primeira taça, né? Não na primeira trombeta, desculpa, na primeira taça. Ok? Na segunda taça, você tem já no Apocalipse 16, 3, e é o que? É o total envenenamento das águas salgadas, que é quando ele derrama é, é, a taça, né, e torna assim sangue todo o mar, morrendo todos os animais, todos os peixes que tinham ali na água. Então, aqui você já entende que é a água salgada, no mar mesmo, em alto mar. Então, esse mar vem, é derramado sangue sobre ele.
né? Ele fica vermelho e morre todo mundo, envenena tudo, né? A mesma coisa com a terceira taça, que é o versículo 4 ao 7, que tem ali uma explicação. O que acontece? Envenena toda a água doce, elas se tornam como sangue. E aí até fala aqui que o anjo das águas fala que o juízo do Senhor é justo, que fala assim que os homens derramaram o sangue dos profetas, testemunhos do Senhor, e agora Deus está retribuindo, dando sangue para eles beberem. Então você vê que a coisa está ficando feia. Porque, olha, atenta só, você precisa atentar, tá aqui. Você, na segunda trombeta, é atacado a terça parte da vida oceânica do barco, é tudo destruída. Em consequência, da segunda taça, também é um total envenenamento das águas salgadas, ou seja, no grande mar, onde ficam os barcos e as embarcações. Na terceira trombeta, terça parte da água doce é envenenada. Vem a terceira taça e completa o restante. É o que está falando aqui. Ó, e toda a água ela é envenenada. Entendeu? Imagina que situação que vai estar no mundo. Por isso que são só 3 anos e meio. Entendeu? Eu creio que essa parte das taças é da metade para lá. A trombeta também, talvez, não cheguei no consenso 100% ainda. Mas é para o fim, mais para o fim isso vai estar forte. Por quê? Imagina, vai estar praticamente sem água. A coisa vai estar feia. O anticristo vai estar aqui reinando sobre a terra e o pau vai estar quebrando. Deus derramando a sua ira, as taças, as trombetas sobre a terra para castigar. E aí vem a quarta taça, Apocalipse 16, 8 e 9, que é: o sol vai se aquecer muito, vai queimar os homens. Agora, atente, na quarta trombeta era o quê? Terça parte do sol, da lua e das estrelas se escureciam. Então, você tem, ao mesmo tempo, com o troque da trombeta, você tem uma diminuição no calor, ou seja, um frio repentino. Né? Imagina as partes geladas, como eu disse, aquilo bem forte, e na sequência vem um calor abrasador matando os homens. Né? Eles morriam de dor e blasfemavam contra Deus, também fala em Apocalipse 16, por causa da dor que eles sentiam, da queimação que eles sentiam por causa do forte calor que o sol está emitindo. Então você vê que Deus está fazendo o homem experimentar várias sensações ruins em castigo ao pecado, em castigo à desobediência. Mas a Bíblia fala, em Apocalipse também, que mesmo assim eles não se arrependem de forma nenhuma. Ou seja, o homem continua com o coração duro, mesmo Deus derramando taças, derramando trombetas e castigando a terra. Então você vê que quem não se apega a Deus, tem o seu coração duro, e nessa época o homem vai estar se fazendo um com Satanás, aqueles que são marcados com a besta, para ele já não vai ter mais retorno, né? A própria Bíblia fala, uma vez que você aceita a marca da besta, você não consegue mais ser salvo, você se tornou um com Satanás, agora você pensa como ele. Por isso que aquele dragão que vem nas 10, né, nos 10 reinos, ele se configura ali, ele se torna um, ele se funde. Você vê esse processo hoje. Você vê os homens se tornando cada vez mais maus, os homens se tornando cada vez mais malignos, mentirosos, enganadores, sedutores. Todas essas características que você está vendo aflorar cada vez mais nos homens são características de Satanás, que ele está se colando, né, se configurando, tornando um com os homens. Ou seja, porque ele vai ser derrubado, Apocalipse 12 fala que ele vai ser derrubado, né, dos ares, e ele vai ficar aqui na Terra, e vai usar a tecnologia para poder controlar. Ele não vai ter mais aquela visão do todo. Então pensa nisso, ele vai usar a tecnologia para controlar todas as coisas. Os homens vão fazer uma imagem para ele, uma imagem que vai falar, vai ter, como se tivesse fôlego de vida, que vai controlar. Então você vê que esse processo já está em andamento. E mesmo Deus fazendo toda essa destruição, derramando castigo, eles não se arrependem. O coração deles já é mau, eles já estão como Satanás, só pensando em maldade, em destruição, entre outras coisas. Tá bom? Aí nós temos depois a quinta taça, Apocalipse 16, 10 e 11, que é uma escuridão na capital do anticristo, ou seja, vem densas trevas sobre o mundo, né, naquela região. E a Bíblia fala também lá na quinta trombeta, né, que abre-se um abismo.
Sofrimento sobre os homens, olha só. E essa escuridão ela é tão densa, que fala em Apocalipse 16, que combina com a quinta trombeta, que abre-se um abismo e sobe fumaça, lembra? E os homens sofrem, sai gafanhoto, dentre outras coisas, para destruir os homens. Aqui, a escuridão na quinta taça, ela é densa, que causa dor nos homens. Então, você vê que é uma escuridão que é pesada, que destrói os homens. E você vai vendo que Deus, nas 7 taças, né, elas são taças que realmente são de ira, porque ela causa um sofrimento pesado. Você tem úlcera, não tem água para beber, você tem um sol que te queima, você tem agora uma escuridão pesada sobre a terra que causa dor. Então o homem vai se sentindo apertado, vai se sentindo acuado, porque Deus está derramando a sua ira sobre a Babilônia, sobre os homens que se fizeram um com Satanás, acertar a marca da besta. E esse processo vai continuando. Depois da quinta taça, vem a sexta taça. Apocalipse 16, 12 ao 16. Aqui seca-se o rio Eufrates, ou seja, eles baixam, né? Para quê? Para que as nações passem para a batalha do Armagedon. Aqui fala que saem 3 espíritos imundos, do dragão, do falso profeta e do anticristo, né? Da besta. Por quê? Esses espíritos imundos vão, que são como rãs, convencer as nações a se juntar contra o Senhor Jesus. Depois de tanto sofrimento, o que eles entendem? Não, nós precisamos batalhar para destruir o Senhor Jesus. É o que Satanás sempre quis. Então esse rio baixa se combina com a sexta trombeta também, tá? Que na sexta trombeta são soltos 4 anjos que estavam presos sobre o rio Eufrates. Lembra? Que eles estavam preparados para o dia e a hora e o momento deles trabalharem. E aqui na sexta taça, esse rio baixa. E aí as nações vão passar para se juntar para o Armagedon, que é a luta contra o Senhor Jesus. E a igreja que já vai ter sido arrebatada e volta com o Senhor. Então, você vê que quando esse rio seca, se baixa. Então, o caminho está pronto, aqueles espíritos imundos já estão convencendo as nações. Falta pouco tempo para o Senhor Jesus voltar. Por que eu falo isso? Você vê que aqui na sexta taça ainda fala assim, ó, eis que venho sem demora. Lê lá Apocalipse 16 para você ver. Então, aqui na sexta taça, o Senhor Jesus não tinha vindo ainda. Mesmo aqueles que interpretam, porque tem linhas teológicas que interpretam que primeiro abre os selos, depois as trombetas, depois as taças. Aí alguns justificam que, algumas falam que Jesus volta lá antes da grande tribulação, né, que é a vinda iminente a qualquer momento. Tem outros que falam que não, Jesus vai voltar no meio da grande tribulação, no meio dos 3 anos e meio, né? Ou seja, a igreja passa pela primeira parte da grande tribulação, na segunda parte, quando o bicho pega mais, o anticristo ou o rei, dentre outras coisas, a igreja não vai estar. Mas aqui você vê que realmente é como Paulo falou, como diz Apocalipse 11 e vários outros textos, que fala que a igreja vai passar pela tribulação, só que Deus vai guardá-la, porque aqui na sexta taça ainda o Senhor vem como ladrão. Isso complica muitas linhas aí, a linha, principalmente pré-tribulação, se explicar o texto. Porque Jesus vem como ladrão 2 vezes, como que é isso? Aqui ele não veio ainda, ele volta na 7ª taça. Vamos ler a 7ª taça? Está em Apocalipse 16, 17 e 21. 16, do 17 ao 21. Você lembra? Olha como é que a gente sabe que está mais ou menos alinhado. O Senhor Jesus volta na 7ª trombeta, toca a 6ª trombeta, né? Acontece aquela questão, né, do rio Eufrates, dos 4 anjos, de Apocalipse 11, versículo 15, toca a última trombeta e fala, eis que o reino desse mundo se torna do nosso Senhor Jesus. Ali combina com o que Paulo falou em Coríntios, que é na última trombeta. Então, na 7ª trombeta, o Senhor Jesus vem. No 6º selo, você vê que é o momento do arrebatamento, que combina com Apocalipse, com Mateus 24, onde Jesus dá aquele sermão escatológico, ele fala o que vai acontecer no momento da sua volta. O céu vai se enrolar com pergaminho, os estrelas vão cair. Isso acontece no 6º selo. Então você tem 6º selo, 7ª trombeta e agora no 7º cálice da ira de Deus, que é a 7ª taça. Aqui é o mesmo sinal, bem parecido, é o que vai ocorrer. Esses ocorrerão ao mesmo tempo, ao meu ver. 6º selo, 7ª trombeta e 7ª taça. Olha só,
Você vê, ó. Então derramou o sétimo anjo, versículo 17, a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto. Lembra do sexto selo? Como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, e forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três, e caíram a cidade das nações, ou seja, esse terremoto foi muito forte, abalou o mundo todo. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas se fugiram e os montes não foram achados. Ó, também desabou o céu sobre os homens, do céu sobre os homens, grande saravaila, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva das pedras, os homens blasfemaram contra Deus. No sexto selo isso acontece também, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Lá no sexto selo fala que as ilhas caíram em cima deles, porque eles queriam fugir do grande dia do Senhor. Você vê que aqui acontece bem parecido com a sétima trombeta, com o sexto selo e aqui a sétima taça. Então, os eventos são o mesmo. E você vê que Deus lembra-se da grande Babilônia para dar o cálice, né, do vinho do furor da ira. Porque ali vai ter a batalha do Magedon e o Senhor Jesus vai pisar o lagar do furor. Ele vai vindicar, ele vai vingar a igreja e ele vai destruir o reino do anticristo e lançar ele no inferno, junto com todos aqueles que são marcados. Então você vê que são paralelos. Então, irmãos, com esse contexto, eu quero que vocês meditem tanto nos selos, a gente já falou sobre os selos no canal, tanto quanto as trombetas também já falando no canal, volte para você assistir agora as taças. Pense nisso, junte na sua cabeça, anote, use um caderno para você anotar, e aí você medite, você vai ver que o contexto é pesado, é um contexto de destruição, porque Deus vai estar derramando o castigo sobre a terra. Então você vê que nada vai ficar impune, tudo tem um momento certo para acontecer. E o mais incrível e mais lindo de tudo isso, irmãos, é que Deus vai guardar o seu povo. Como ele guardou o povo lá no deserto, quando saiu do Egito. Eu sei que tem uma parte das testemunhas que vão morrer pelo nome do Senhor, mas isso elas vão dar por conta própria, porque elas querem, elas vão estar cheias do Espírito Santo, elas vão lá para defender o nome do Senhor e elas serão grande honra no reino de Cristo, porque foi mártir, ela morreu pelo nome do Senhor. E o Senhor Jesus já avisou que isso poderia acontecer no Sermão do Monte, ele falou isso em Mateus 10 também, nós seríamos perseguidos, levados a tribunais. Você pensa que não é assim? Foi assim com os cristãos, né, do início, que passaram toda aquela tribulação, morreram de várias formas terríveis. Isso vai acontecer novamente, só que em uma escala mundial. E nós, quando pensamos nisso, com a nossa, com o corpo nosso, com o nosso pensamento normal, isso é impossível da gente conseguir, e é mesmo. Mas quando o Espírito de Deus te prepara, ele te fortalece, ele te consola, você consegue passar. Como irmãos, você vê hoje, como irmãos morrem hoje aí, perseguidos no Oriente Médio? Quantos? Muitos. E como que eles conseguem? Porque eles são melhor do que nós? Não, porque o Espírito de Deus está com ele, preparando eles. O Espírito de Deus está em nós, mas ainda nós precisamos ser preparados. Separar é um processo. Por isso que você tem que ser aquele que está acordado. Lembra da parábola das 10 virgens, que tem aquele que dá o grito da meia-noite? Essas são as pessoas que estão acordadas, acordando a igreja, e acordadas prontas para acordar a igreja, que são as 10 virgens, que muitas pessoas da igreja dormiram. Não são todos, mas muitos, a maioria dormiu. A igreja hoje está dormindo, infelizmente. Precisa conhecer as verdades do Senhor, conhecer vários preceitos bíblicos que estão apagados por conta de doutrinas de homem, por conta de religiosidade, por conta que eu defendo a minha bandeira da minha igreja, ou eu defendo da outra, parecendo que o corpo de Cristo é dividido, mas não é assim. Então pense nisso, irmãos, porque vai haver, a partir de agora, Deus já tem levantado muitos irmãos e vai levantar ainda mais irmãos com a verdade para falar, trazendo conhecimentos profundos que Deus quer, porque Ele quer levantar e arrebatar uma igreja, uma noiva preparada, uma noiva que conhece o seu noivo. Você conhece o seu Jesus? Você falar somente que você levantou a sua mão
Você está salvo, ok, você creu no Senhor Jesus, mas você tem levado a vida de santidade, você conhece as profundezas do Senhor, você gasta tempo estudando a palavra para você meditar e Deus te revelar as coisas. Você tem curiosidade, fome e sede de justiça, que é isso que quer dizer, para você conhecer o reino do Senhor, o que Ele tem preparado para você e para mim, como que vai ser o milênio, como que vai ser as coisas, você só acha que eu não quero saber de nada, você é arrebatado antes, vou estar lá no céu, nas bodas, e o resto o pau tá quebrando aqui no mundo, eu não estou nem ligando. Isso é um Deus de justiça para você? Você pensar dessa forma? Se fosse você, você pensa assim que você acha que você não é desse que vai ficar, você vai subir. Se for esse o caso, né? Se fosse ao contrário, se fosse dessa forma, meu Jesus voltasse a qualquer momento e uma parte da igreja fosse lá para cima e a outra ficasse aqui na terra e você fosse do que ficar, seria justo? Pensa, irmãos, que Deus ele é justo. Todos nós vamos estar aqui, vai voltar lá no final. O plano dele é esse, a palavra fala isso. Mas ele vai guardar. Aí vem um segredo, você tem que confiar em Deus, ter segurança em Deus, ter dependência de Deus. Você tem? Hoje, às vezes, a gente não consegue ter hoje. Tudo a gente quer resolver com o nosso braço, tudo a gente quer resolver por nossa conta. Deus põe a gente numa aprovação desse tamanhozinho, a gente já faz um escarcéu. Tudo está dando errado, que não sei o que, não tem firmeza em nada, não conhece nada de Deus. Qualquer pessoa fala qualquer heresia para você, você está aceitando. Sabe, igrejas, infelizmente, dormindo, não prega o evangelho verdadeiro, mistura tudo que a palavra fala, porque não entende direito, porque não busca. E aí, muitos ensinam errado por consciência, e Deus vai cobrar disso no tribunal de Cristo, com os apóstolos. Depois tem outros que ensinam, às vezes na ignorância, mas de toda forma Deus vai cobrar, porque ele não buscou a verdade. Pense nisso, tudo que você faz vai ter colocado na balança, vai passar pelo crivo. E aí, como é que vai ser? Então pense, irmãos, em tudo isso, medite nesse contexto do fim dos tempos, como vai ser pesado. E você tem que começar a se preparar com o Senhor, pedir a ajuda do Espírito de Deus para ir te ajudando a separar as coisas do mundo. Vai chegar um momento que você não vai poder comprar e vender. Vai chegar um momento que eu não vou poder falar a palavra para você daqui, através da internet. E como que vai ser? Se você nunca conheceu nada, aí vai ficar você e talvez algum grupo de irmãos, você não conhece nada da palavra, não tem nada para falar. E aí? Como é que vai ser? Você tem que ter um coração cheio da palavra de Deus, conhecer. Se alguém tirar de você, no meu caso que está no celular, mas tira a Bíblia de você, você tem que saber falar. Você não vai gravar a Bíblia toda na sua cabeça, mas você tem que saber falar. Por mais que você não lembre onde está todos os textos, mas você tem que saber falar, irmãos, é isso, Deus vai fazer isso, e é isso e aquilo. Você tem que saber as profundezas do Senhor, Ele está aqui pronto para revelar. É só você buscar. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos até o próximo vídeo, tá? Medite nisso daí. Se o vídeo, você gostou do vídeo, compartilhe com outro irmão, se inscreva no canal, curta o vídeo, tá bom? E até o próximo. Que Deus abençoe vocês grandemente. A paz do Senhor Jesus.